Olá pessoal, bem-vindo mais uma aula aqui, né? Dando continuidade aí à turminha lá do sétimo ano. Então a gente traz mais um conteúdo para vocês hoje aqui, certo? Nós vamos ver o que são números racionais. Racionais vem da palavra razão. Razão quer dizer uma fração. Então aqui eu tenho uma pequena definição, certo? O que é números racionais? Veja só, gente, é todo número que pode ser escrito em forma de fração, certo? Então isso é chamado de números racionais. Ele pode vir aqui de três maneiras, certo? Ele pode vir em forma de fração, olha só. Ele pode vir em números decimais. Esse número decimais aqui é chamado de 5 décimo, é porque ele pode ser escrito dessa forma, gente, 5 décimo. Eu ainda posso simplificar esse número por 5. Eu teria aqui 1/2, certo? Ele está escrito em número decimal, também em forma de fração. Também ele pode ser escrito em forma de porcentagem. Porcento, esse símbolo aqui é representado porcentagem, certo? 10% é 10 de uma parte de 100. A gente pode escrever 10 sobre 100, 10%, uma parte de 100. Eu simplificando esta fração aqui por 10, tanto o numerador como o denominador, eu teria aqui 1/10, certo? 1/10. Veja só, gente, o número racionais, ele é representado pela letra Q, certo? E um tracinho, letra Q, certo? Onde dizemos que, olha só, presta atenção aqui, olha, A sobre B em forma de fração, o tal que, esse símbolo significa tal que, A pertence aos números inteiros. A gente vai relembrar o que é números inteiros. E B também pertence aos números inteiros, sendo que, diferente de zero, o número inteiro no denominador não pode ser zero, porque não existe divisão exata, não é possível formar uma fração com número zero no denominador. No numerador, sim, mas no denominador, não. Olha só, aqui eu estou representado aqui, olha, os números racionais, olha, -2, -3 sobre 2, porque esse número aqui, essa divisão vai dar 1/2, certo? -1/2, -1, 0, 1, 3 sobre 2, 2 e reticência, porque ele é infinito para o lado positivo, como para o lado negativo. Esse número também pode ser escrito assim, ó, mais, ok? Tá legal? Então vejamos aqui qual a relação que temos os conjuntos N, quer dizer naturais, o Z, números inteiros e Q, números racionais. Vamos relembrar um pouco aqui o que são números naturais. Números naturais, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Mas ele pode também vir representado, gente, por mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, certo? E o que são números inteiros? São os números negativos e os números positivos. Ele é representado aqui infinito ao lado esquerdo, -3, -2, -1, 0. Aí veria aqui mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente, certo? Vamos dar algum exemplo para a gente possa compreender melhor o que são números naturais e a sua relação com números naturais e números inteiros. Vejamos aqui o número 2. O número 2, ele pertence aos números naturais. Veja só, pertence aos números naturais. O número 2 também pertence aos números inteiros. O número 2 também pertence aos números racionais. Aí você pergunta, o número 2 pertence aos racionais? De que forma? Vem cá comigo que eu vou lhe dizer agora, arrumando o espaço. Se eu digo para vocês aqui, olha, 4 dividido por 2, isso aqui é uma fração. Isso aqui é quanto? Igual a 2.
então o número 2 ele pertence também aos números racionais. Vejamos aqui o número menos 7. Menos 7 ele não pertence, lembrando aquele símbolo de reticência, relação de pertinência, lembrando relação de pertinência, não pertence aos números naturais, mas ele pertence aos números inteiros. E o menos 7 também pertence aos números racionais. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer uma divisão aqui, é 14, menos 14 dividido por 2 é igual a menos 7. Tranquilo, pessoal? Vejamos aqui agora, dá uma apagadinha aqui, vejamos agora a raiz de 3. Pessoal, a raiz exata, ela pertence aos naturais. Eu poderia dizer aqui que uma raiz exata, por exemplo, a raiz quadrada de 4, ela é 2, certo? A raiz quadrada de 4, ela é 2. Se ela é 2, pertence aos naturais, pertence aos inteiros e pertence aos racionais. Mas raiz de 3, se a gente usar a calculadora, ela vai dar um número lá, vai dar 1, aproximadamente, gente, o número vai dar 1,73 e reticência, vai dar vários números, certo? Então ele não consegue a gente escrever ele em forma de fração. Então esse número raiz de 3, ele não pertence aos naturais. Olha só, e também não pertence aos números inteiros. E também ele não pertence aos números racionais. Vejamos cá que a gente vai continuar a nossa aula daqui a pouco. Voltando aqui ao nosso conteúdo, observe que o diagrama que relaciona os conjuntos numéricos, gente. Vamos observar o diagrama. Isso aqui é chamado de diagrama, certo? Olha só, eu teria aqui nesse centro os naturais, mais ou maior os números inteiros e os números racionais. Perceba que esses números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Por quê? Os números naturais são aqueles positivos e os números inteiros são os negativos e os positivos, certo? Também esse número natural e o número inteiro está contido dentro do conjunto, veja só, ele está dentro do conjunto dos números racionais. Por quê? Porque um número positivo, um número negativo, ele pode ser escrito em forma de fração. Se ele pode ser escrito em forma de fração, ele também é chamado de número racionais. Então a gente define, gente, isso aqui dizendo o seguinte, que todo número natural é também inteiro e racional. Se ele é natural, ele é inteiro, ele é racional. E todo número inteiro é também chamado de racional. Então, pessoal, é isso aí, nossa nova introdução sobre números racionais. Espero que vocês tenham aprendido. A gente vai continuar com mais vídeo aí, nossa matemática básica aí. Espero que vocês tenham assimilado bem. Se gostou, faz um comentário. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve lá no canal, tá bom? Forte abraço aí. Tchau.